Eu queria ouvir um amém. Graça e paz. Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de Salmos, e vamos estar lendo o Salmo de número 2. Salmo 2 é um salmo preciosíssimo da palavra do Senhor, um salmo messiânico, que nos fala de Davi e de Cristo, mas fala mais de Cristo do que de Davi. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Vamos orar? Senhor, essa palavra não pertence a nós, mas ao Senhor, e é nossa porque o Senhor nos deu de graça, não porque tenhamos autoridade sobre ela, não porque possamos manipulá-la, mas ela é o padrão que o Senhor nos deu para que guiemos os nossos passos. Mas nós só conseguiremos compreendê-la, Senhor, e praticá-la se o Teu Espírito Santo nos capacitar a isso. Por isso clamamos: Espírito Santo, nos capacita nessa tarde a aprender mais do Senhor e a ser mais parecidos com o Senhor naquilo que o Senhor tiver para nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Salmo 2 é um salmo maravilhoso das Escrituras. Eu gosto muito desse salmo, muito mesmo, porque ele é um dos salmos messiânicos da Bíblia. O livro de Salmos é um dos livros da Bíblia que mais fala sobre o Senhor Jesus Cristo. Alguns criticam, o movimento neopuritano, porque eles defendem a salmodia exclusiva, alguns deles, que é a ideia de que no culto você só pode cantar salmos. Eu não defendo isso, eu não acredito nisso, mas eu acho que nós temos que cantar também os salmos. Mas a crítica que geralmente se faz aos neopuritanos, porque eles defendem a salmodia exclusiva, é que alguns dizem assim: mas os salmos, eles fazem parte da revelação ainda incompleta. Como é que nós vamos cantar sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a graça, sobre o Evangelho, sobre a Trindade, só com salmos? E esse argumento, embora eu não concorde com a salmodia exclusiva, mas esse argumento, ele é um argumento um pouco ingênuo. Porque quando nós lemos o livro dos Salmos, e principalmente quando nós lemos o livro dos Salmos à luz do uso dos Salmos no Novo Testamento, nós percebemos que o Novo Testamento nada mais é do que uma exposição daquilo que está nos Salmos. Eles citam constantemente o livro de Salmos para falar sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre a sua obra, sobre a sua humilhação
O próprio Cristo cita o Salmo 22 na cruz do Calvário. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E se você for ler o Salmo 22, você vai ver que é praticamente uma descrição da crucifixão de Cristo. Nós temos o Salmo 110 sendo citado constantemente pelos apóstolos no Novo Testamento como um argumento para a grandeza do Messias. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus, quando ele chega para os judeus, ele diz assim: o Messias, de quem ele é filho? E eles dizem: ele é filho de Davi. E Jesus diz: mas como é que ele é filho de Davi, se Davi escreveu a respeito dele: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Aí Jesus diz: se Davi o chama Senhor, como é que vocês dizem que ele é filho de Davi, como estando abaixo de Davi? Então veja que Jesus está mostrando que era muito óbvio que no Salmo 110, Davi falava de um Senhor, que tinha um Senhor sobre ele. E esse é aquele que teria todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. Davi sabia que o seu reinado era meramente uma sombra do verdadeiro reinado de Deus sobre a terra, na pessoa do seu filho, o descendente de Davi que ele esperava, e que o povo judeu esperava, o Messias, o Cristo. E nós temos nos Salmos orações, músicas, que falam claramente sobre o Filho de Deus. Agora, é interessante porque alguns salmos têm um conteúdo claramente profético, mas outros salmos, eles foram escritos por Davi, talvez nem com a intenção de fazer uma profecia. Muitas vezes Davi escreveu os salmos falando da sua realidade, falando de uma situação que ele estava enfrentando, mas que lá no Novo Testamento nós vamos ver os salmistas colocando essas profecias no contexto da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos alguns salmos que nós podemos dizer que eles têm dois sentidos. Um sentido histórico ali, um sentido contextual na vida do salmista, mas eles também têm um sentido profético, eles também apontam para a obra de Cristo. O Salmo 2 é um desses salmos. Ele é um salmo que vai descrever uma preocupação de Davi, que é solucionada por uma palavra divina para Davi com relação ao seu reino no mundo, ao triunfo do seu reino no mundo. E Davi fazia parte desse reino, ele era o Cristo nesse contexto, ele era o ungido, o Messias. Mas nós vamos ver que esse salmo ele vai ser muito citado lá no Novo Testamento para se referir a Cristo, a obra de Cristo. Muitas partes desse salmo elas vão sendo citadas lá no Novo Testamento, principalmente a primeira parte do salmo que fala sobre as nações se voltando contra o reino de Deus, as nações lutando, se reunindo, conspirando contra o reino de Deus, e também depois quando Deus estabelece o seu rei dizendo: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança. Então primeiro eu queria convidar vocês a olhar para esse salmo no contexto davídico mesmo, no contexto mais imediato, e depois nós vamos ver como esse salmo se aplica a Cristo e vamos fazer a aplicação desse salmo. A primeira coisa que nós vemos aí é que Davi faz uma descrição nos primeiros versos de uma espécie de complô, de organização das nações, dos povos, das autoridades do mundo contra o reino de Deus. Eles se levantavam contra o povo de Deus, mas eles se levantavam contra o povo de Deus porque eles estavam se levantando contra o próprio Deus. Eles odiavam Davi, eles odiavam o povo de Israel, não por causa do povo em si, mas porque eles odiavam o Deus daquele povo. E Davi mostra que os povos que se levantavam contra Israel estavam na verdade se levantando contra Deus. Olha só como começa o salmo: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Ele faz uma pergunta: por que os gentios se enfurecem? Por que os povos imaginam coisas vãs? Por que as nações estão tão enfurecidas contra o povo de Deus? Por que o povo de Deus é um povo que sofre tantos ataques do mundo ao seu redor?
Ele diz que os reis da terra, as autoridades da terra, se levantam e os príncipes conspiram. Eles se reuniam para organizar ataques contra o Senhor. Ele coloca em primeiro lugar contra Deus e contra o seu ungido. O ungido aqui que Davi está falando é ele mesmo. Ele está falando dele como rei. Davi provavelmente está enfrentando aqui uma situação de guerra, onde haviam nações se reunindo e conspirando contra o seu reinado, querendo guerrear contra Davi. Mas Davi lembra que quem havia dado a ele a coroa não era o povo de Israel. Davi não foi coroado pelo povo de Israel. Davi não ocupava um trono que pertencia ao povo de Israel. Davi foi coroado pelo próprio Deus. Então ele coloca aqui como a primeira oposição que se levanta, não é contra ele, não é contra o povo de Deus, mas é contra o Senhor. Isso aqui é interessante, irmãos, porque todas as vezes que o povo de Deus se volta contra alguém que Deus instituiu como autoridade sobre ele, eles não estão se voltando contra aquela pessoa, mas contra o Senhor que instituiu. Por exemplo, quando tem um momento em que o povo se volta contra Moisés, e Deus diz a Moisés: não se preocupe, porque eles não estão se voltando contra você, eles estão se voltando contra mim. Samuel, quando ele era juiz entre o povo, Samuel pleiteava as questões do povo, Deus revelava a sua vontade através de Samuel, porque ele era profeta. E de repente o povo vê que os outros povos, as demais nações tinham reis, e eles chegam para Samuel e dizem: Samuel, nós queremos um rei, como as demais nações. E Samuel fica angustiado com aquilo, porque Samuel estava fazendo tudo tão direitinho, Deus estava dirigindo o povo da melhor forma possível, eles não tinham falta de nada. E Samuel fica triste, é como se ele dissesse assim: mas eu estou fazendo o meu trabalho com tanto amor, com tanto carinho, e vocês não me querem, vocês querem um rei sobre vocês. E Deus diz assim: Samuel, fique tranquilo, porque eles não estão se voltando contra você, mas eles estão se voltando contra mim. Irmãos, todas as vezes que nós nos levantamos em oposição às autoridades que o Senhor estabeleceu pela sua exclusiva autoridade, é contra o Senhor que nós estamos lutando. Então, nós vivemos num mundo que tem autoridades. É interessante que o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias, a nossa confissão de fé, ela diz que esse mandamento, ele não se aplica somente a pai e mãe, mas o fundamento do mandamento é: você tem autoridade sobre a sua vida que Deus instituiu, e você deve honrar essas autoridades, seja pai, seja mãe, sejam as suas autoridades eclesiásticas, sejam as autoridades civis e governamentais. Lembram de Romanos 13? Obedeçam às autoridades, elas foram instituídas pelo Senhor. Então, quando nós nos revoltamos contra uma autoridade que foi o próprio Deus quem instituiu, nós estamos nos revoltando contra Deus, é contra Ele que nós estamos lutando. Então, aquela conversa que alguns pastores têm, né? Não toquem no ungido do Senhor, e muitos dizem assim: não existe isso, pastor é para a gente maltratar mesmo. Tenha cuidado. É óbvio que há o exagero do não toque no ungido do Senhor, né? Há um exagero nisso. Os pastores neopentecostais usam isso como se eles fossem ungidos, os cristos, e eles não são. Mas se foi o Senhor quem concedeu pastores à sua igreja, muitas vezes quando nós nos revoltamos contra os nossos líderes eclesiásticos, nós estamos nos revoltando contra Deus, que instituiu eles sobre nós. Quando nós nos revoltamos contra o nosso pai, a nossa mãe, contra as autoridades civis, nós estamos nos revoltando contra Deus, que os colocou como autoridade sobre nós. Mas aqui era uma questão ainda mais séria, porque o reinado de Davi era um reinado teocrático. Davi era um rei segundo o coração de Deus, instituído por Deus, e que reinava sobre o povo de Deus. E essas nações estão se levantando e conspirando, em primeiro lugar, contra o Senhor e contra o seu ungido, contra Davi. E é interessante porque Davi diz que eles tinham um sentimento nos seus corações, que era o que fazia com que eles quisessem tomar essas atitudes de conspiração. Eles diziam: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas.
Eles enxergavam o Senhor como sendo alguém que os aprisionava, como sendo alguém que exigia das nações santidade, e essa santidade, a lei de Deus, o modelo de vida que é vivido debaixo da autoridade de Deus, é algo extremamente pesado para os ímpios. Eles não conseguiam suportar isso. Então lutar contra Deus era como lutar por sua liberdade. Se esse Deus existir, se existir esse Deus imensamente poderoso, santo, soberano, e que não esconde os seus olhos, não desvia os olhos do mal, então nós estamos perdidos, nós estamos algemados. E eles diziam: vamos tirar de nós as suas algemas, vamos desbancar esse rei, vamos desbancar esse Deus. Nós poderemos viver da forma que quisermos, poderemos ser senhores da nossa vida, se nós tirarmos ele do trono, então vamos lutar contra ele. Essa era a audácia das nações. Mas Davi diz que Deus ria deles e zombava deles. Irmãos, a expressão aqui é como se Deus estivesse dando gargalhada no seu trono. É como se Deus estivesse olhando para as nações, se voltando contra ele e rindo, porque é tão ridículo. Como se Deus estivesse, olha só esses vermes, que eu posso destruir com um sopro da minha boca, achando que podem lutar contra mim. Então Davi diz que o Senhor zombava deles, e chegaria o momento, no versículo 5, de que na sua ira e no tempo certo, Deus iria falar com esses povos. Deus iria levar uma palavra até esses povos, Ele iria levar uma notícia até esses povos. E essa notícia é: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Vocês acham que o mundo é de vocês, porque vocês são fortes, vocês têm grandes exércitos, vocês se reúnem e conspiram contra mim, mas eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Eu vou levantar entre vocês e no meio de vocês o meu rei, o meu representante, o ungido, o Cristo. Mas esse Cristo, ele seria aquele que o Pai chamaria de filho, aquele que seria gerado pelo Pai. E é importante nós entendermos que essa geração aqui, ela indica reinado. A ideia de que esse rei seria um filho gerado por Deus, porque Deus concederia a esse filho a sua autoridade. Deus concederia a esse rei o seu papel de governar o seu povo. Mas o que está revelado aqui no Salmo 2 é que esse rei governaria não somente o povo, mas todas as nações. Ele subjugaria todas as nações. Ele diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, me peça, e eu vou dar a você as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então Deus está revelando a Davi que ele, através do Messias, do Cristo, do Rei, do ungido, ele dominaria todas as nações, mas não somente dominaria, ele iria destruí-las com uma vara de ferro, como se ele estivesse quebrando um vaso de oleiro. Essa imagem aqui é uma imagem muito forte. Imagine alguém com uma vara de ferro e um vaso de barro, e alguém batendo nesse vaso e despedaçando esse vaso com uma barra de ferro, um cetro de ferro, quebrando aquele vaso. Imagine que esse vaso são as nações, exatamente essas nações que têm se voltado contra Deus. O rei que o Senhor levantaria, ele destruiria essas nações com a mesma facilidade com que uma vara de ferro despedaça um vaso de oleiro, um vaso de barro. Essa é a imagem que é apresentada a nós. Mas, meus irmãos, Davi apresenta esse caos,
ele apresenta esse juízo que viria, mas ele não apenas fala dessa mensagem de destruição, de justiça, de condenação, mas ele aproveita disso para fazer um convite. E ele diz: agora, pois, ó reis, sede prudentes e deixai-vos advertir, juízes da terra. Ele faz um convite aos reis e aos povos para que eles se arrependam. É como se ele estivesse dizendo: ainda dá tempo. Ainda dá tempo de vocês se submeterem ao reinado dele. Ainda dá tempo. Beijem o filho. Ele faz um convite, diz assim: beijem o filho. Beijem o rosto dele. Se rendam a ele. Se humilhem a ele. Se prostrem a ele. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. É como se ele dissesse: ainda dá tempo de vocês beijarem o rosto desse rei e de se submeterem ao reino dele, porque ainda há misericórdia, mas dentro em pouco se lhe inflamará a ira. E ele conclui dizendo: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, ao mesmo tempo em que esse salmo é uma descrição da ira de Deus sobre as nações, ele é um convite para que as nações se rendam a ele. Porque somente com um guerreiro, somente com um rei, somente através de um homem, todas aquelas nações que se voltavam contra o Senhor seriam destruídas. Eu acho interessante quando eu assisti aquele filme Os Vingadores, eu acho que é o primeiro filme dos Vingadores, se eu não me engano. Tem uma cena que o Homem de Ferro está conversando com o Loki, né? E aí o Loki, eles ficam tipo negociando, e diz assim: e aí, como é que vai ser? Vai ter mesmo que ter essa batalha? Eles dizem: vamos lutar. E Loki começa a querer amedrontar o Homem de Ferro, né? Ele diz assim: você acha que você, com esse grupinho aí de heróis, você vai enfrentar o meu poder? E aí ele diz assim: o que é que vocês têm? Eu tenho um exército. E aí o Homem de Ferro diz: nós temos o Hulk. Eu tenho um exército, nós temos o Hulk. Isso é interessante porque ele está falando que não interessa a quantidade de pessoas, ele tem o Hulk. E o Hulk é poderoso para destruir quantos ele quiser, para esmagar quantos ele quiser. E aí no momento da batalha ele dá instruções para todo mundo, né? Aí quando chega no Hulk ele faz assim: Hulk, esmague. Todo mundo tem um plano. O Hulk é esmague. Ninguém vai fazer mal a ele, ele vai sair matando todo mundo aí, pronto. É mais ou menos isso aqui. É como se Davi estivesse dizendo assim: vocês têm um exército, mas nós temos o Hulk. Vocês estão se voltando contra Deus porque vocês têm um exército extremamente poderoso e grandioso, mas nós temos um soldado, um homem, que vai quebrar vocês, como quem quebra um vaso de barro. Ainda dá tempo. Meus irmãos, mas essas nações, provavelmente, ao ouvir essa canção, elas zombariam de Davi. Diriam: você é muito ousado, viu? Porque o povo de Israel nunca foi um povo extremamente numeroso e forte. O rei da Babilônia, olhando para isso aqui, ia dizer assim: quem é que ele pensa que é? Com um soldado, um rei, ele acha mesmo que vai se levantar no povo de Israel esse homem, esse guerreiro, capaz de destruir exércitos, nações? O Deus deles pode até ter feito muitos milagres, mas na Babilônia nós também temos os nossos deuses, e nós temos dizimado os povos. Eu fiquei sabendo que eles levaram uma surra na cidade de Ai. Mas Davi sabia que Deus levantaria um guerreiro. E meus irmãos, o povo ouvia esse salmo e cantava esse salmo em muitos momentos. E eu fico imaginando, por exemplo, como é que o povo cantava esse salmo na Babilônia, no exílio. Como é que esse povo cantava esse salmo em situações em que o povo de Deus estava extremamente debilitado, fraco e sofrendo, mas eles continuavam cantando esse salmo. Eles guardaram esse salmo. E eles diziam: as nações se levantam contra o Senhor
e contra o seu ungido. Mas um dia, o ungido de Deus, o Cristo de Deus, irá destruir essas nações como um vaso de barro. Irmãos, esse salmo ele é citado pela igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Eu queria convidar você a abrir. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Quando a igreja começa a sofrer perseguição do próprio Sinédrio, e o apóstolo Pedro, que foi ameaçado pelos judeus para que não falasse mais no nome de Cristo, ele chega para a igreja e diz: irmãos, nós estamos sendo perseguidos agora. A igreja faz uma oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 23, diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Veja que o povo encontrava nesse salmo uma clara profecia do Cristo, do Senhor Jesus. E eles entenderam que assim como o povo de Deus era perseguido, no contexto desse salmo, quando as nações se levantavam contra o Senhor e contra o seu ungido, não era diferente. A igreja tem o mesmo rei que Davi, o mesmo Deus que Davi. E as nações continuam se voltando contra o povo de Deus. As nações continuam se voltando contra o Senhor e contra o seu ungido. E não há distinção. Herodes, Pôncio Pilatos, gente de Israel, gentios, se unindo e conspirando, tramando, mataram Cristo. E continuavam a perseguir a igreja do Senhor. Mas eles lembravam que esse salmo concluía com triunfo. E no lugar de lamentar, eles terminam a oração dizendo: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles sabiam que o triunfo, assim como a perseguição, estava profetizado. Assim como as nações se voltando contra o povo de Deus e contra o ungido de Deus, era algo que estava claramente revelado nas Escrituras, o triunfo do Messias também estava. E eles, confiados nisso, eles não pedem que a perseguição cessasse. Isso é interessante, porque eles poderiam dizer: Senhor, cessa a perseguição, mata os nossos inimigos, traz tempo de paz. Mas eles não pedem isso, eles dizem: Senhor, agora conceda intrepidez aos teus servos. Nós sabemos que estamos sendo perseguidos, porque a tua palavra disse que assim o seria. Eles estão cumprindo o teu propósito. Agora dá intrepidez à tua igreja, para a gente pregar a tua palavra, porque eles sabiam que a maneira pela qual Deus instituirá o reino pleno do seu Filho nesse mundo é através da pregação do Evangelho. Isso é uma honra, porque nós somos arautos desse rei. Nós estamos cumprindo o papel de Davi. Ele está nos enviando ao mundo para que nós falemos com o mundo, dizendo: se reconciliem com Deus, beijem o Filho, para que ele não se irrite, se arrependam, se curvem diante do rei, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Ele vai destruir as nações como um vaso de oleiro. O que é interessante é que as Escrituras nos apresentam essa profecia como já tendo se cumprido. Por exemplo, o livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 4, falando sobre o sacerdócio de Cristo, ele diz:
por isso, capítulo 5, versículo 5, por isso Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo: você é meu filho, eu hoje o gerei. Então ele fala que naquele salmo estava profetizado o sacerdócio de Cristo, a mediação de Cristo entre Deus e a humanidade, quando o Senhor Deus o elegeu e disse para Cristo, não foi para Davi: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. É por isso que quando a gente vê, por exemplo, no batismo de Cristo, o Senhor dizendo: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, a ideia ali é de reinado. Não é que Deus está simplesmente dizendo a Cristo: você é o meu filho, você é gerado por mim de eternidade. Não, Ele está instituindo o reinado de Cristo. Ele está dizendo: esse que está diante de vocês é o meu rei, é o seu rei. Mas eles não conseguiam tolerar o fato de que aí vem o teu rei, montado num jumentinho, cria de jumenta. Um homem humilhado, um rei humilhado, um rei que vinha para morrer. Um rei que no primeiro momento é diferente do rei que está sendo apresentado por Davi, porque esse rei que está sendo apresentado por Davi é um rei extremamente valente, que destruiria todas as nações como quem destrói um vaso de oleiro. Não é parecido com o Cristo que a gente vê nos evangelhos, que era um homem manso, humilde de coração, um homem que não revidava o mal com o mal, um homem que foi levado à cruz como um cordeiro mudo, inofensivo. Mas o que eles não sabiam é que o meio pelo qual Deus exaltaria o seu filho, o meio pelo qual Deus conquistaria para si o reinado sobre um povo constituído de pessoas de todas as línguas, raças, tribos, nações, seria através da morte. O Messias viria não somente para ser exaltado, mas antes de ser exaltado, ele iria morrer, porque ele é sacerdote. Ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É o que está profetizado no Salmo 110. E aqui Davi cita 2 salmos. Primeiro o Salmo 2, dizendo: você é meu filho, eu hoje te gerei, o autor de Hebreus. E em outra passagem diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas esse salmo também é citado, irmãos, em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 33, quando o apóstolo Paulo está pregando o Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 33. Paulo está pregando a palavra do Senhor em Antioquia. E ele diz: como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, Paulo usa aqui o Salmo 2, dizendo: irmãos, essa palavra que nós estamos anunciando a vocês é o Evangelho, e esse Evangelho se cumpriu plenamente quando o Senhor ressuscitou o seu Filho Jesus, dizendo: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E o que é que o Salmo diz? Pede, peça, e eu vou dar a você as nações por herança. Então Paulo está dizendo que quando Cristo foi ressuscitado, no momento em que ele cumpriu o seu papel de sacerdote, dando a vida pelo seu povo, e ele ressuscita, agora ele não é mais aquele Cristo humilhado. Ele já não é mais aquele Cristo com a face angustiada, aquele Cristo que olhou para os discípulos e disse: a minha alma está angustiada até a morte. Mas ele agora é o Cristo que o Pai disse: meu filho, agora peça, e eu vou dar a você todas as nações por herança, e os seus inimigos como estrado, como poeira debaixo dos seus pés. Meus irmãos, isso é maravilhoso, porque é a Escritura mostrando o cumprimento da própria Escritura. Irmãos, o nosso rei está vivo e ele já é rei. Ele já é rei. Ele já comanda o mundo.
Quando o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, Ele chegou para os seus discípulos e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí Ele dá aos discípulos o mandamento de irem por todas as nações fazendo discípulos, porque afinal de contas as nações já são dele. Meus irmãos, a base para o ministério evangelístico da igreja é o reinado de Cristo que já está estabelecido, já é dele. Nós somos chamados meramente como arautos a convidar pessoas ao casamento do rei. Mas, irmãos, infelizmente nós parecemos pessoas que não concordamos com isso. Muitas vezes nós estamos tristes e angustiados, a gente olha para o mundo e o nosso coração se desespera diante dos problemas do mundo, diante das dificuldades do mundo. Nós ficamos muito tristes, porque parece que as coisas não têm controle. Mas, irmãos, existe um rei das nações, e ele não dorme, e ele está cumprindo o seu propósito, dia após dia. Enquanto há misericórdia, ele manda os seus servos para que digam ao mundo: beijem o filho. Beijem o filho, para que ele não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Mas bem-aventurados os que nele se refugiam. Me permita fazer algumas aplicações. A primeira coisa que aparece aqui para mim, irmãos, é que as nações pagãs, aqueles que não temem a Deus, eles têm uma característica: eles não toleram o reinado de Deus sobre eles, e eles enxergam a autoridade de Deus sobre a vida dele. E lembrem que a autoridade de Deus sobre nós, ela é manifesta através da revelação dele, pelas suas leis. Para eles, obedecer aos mandamentos de Deus é algo extremamente pesado, e eles queriam muito se ver livres disso. Eles não conseguem amar a lei de Deus. Eu acho isso interessante, porque ao mesmo tempo em que a Escritura diz que os mandamentos de Deus não são penosos, em muitos outros momentos ela fala da lei como um peso sobre o coração do homem. São penosos ou não são penosos? E a resposta para isso está lá em Romanos capítulo 7, quando o apóstolo Paulo diz assim: é a lei pecado? E ele diz: não, de modo nenhum. Mas eu jamais teria conhecido o pecado se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Mas o mandamento que é bom, se aproveitando do meu pecado, ele fez surgir dentro de mim toda sorte de cobiça. Então Paulo está nos ensinando que a lei é boa. O problema não está nos mandamentos de Deus. O problema está no nosso próprio coração, que é contrário ao Deus que instituiu essa lei. Um coração sujo de pecado, imundo, que faz com que esse Deus e as suas leis e a sua autoridade sejam uma tortura para nós. E nós passamos dias e horas dizendo como seria bom se eu pudesse me ver livre do domínio desse Deus. Mas, meus irmãos, é uma característica do povo de Deus que eles se gloriam de ter o Senhor como seu rei. Eles se sentem felizes quando são disciplinados pelo seu rei, quando são confrontados pelo seu rei. Eles se sentem felizes ao estudar, ao conhecer mais da lei desse Senhor. E quando percebem que há algo neles que está em desacordo com a lei do Senhor, no lugar de odiar essa lei, no lugar de destruir essa lei, no lugar de se voltar contra essa lei, eles dizem: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É o Salmo 19. Como eu amo a tua lei. Salmo 112. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz, se deleita nos seus mandamentos. O Salmo 1 diz que o justo tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele tem prazer na lei do Senhor. O Salmo 119 é um hino de louvor à lei, e ele diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Irmãos, é uma característica do servo de Deus amar a lei de Deus.
Hoje nós ouvimos um evangelho sendo pregado, que é um evangelho que parece que Cristo nos livrou da lei e pronto, não existe mais lei, Ele apagou a lei. Não, Ele nos livrou da condenação da lei para nos levar de volta à lei. Ele continua usando a sua lei que é boa para nos santificar. É através da sua lei que Deus exerce sobre a nossa vida o seu reinado. Quando nós o chamamos de Salvador, nós precisamos entender que além de Salvador, Ele é o nosso Senhor. Ele nos comprou para si. E Ele tem um manual de vida para nós. Um estatuto do seu reino. E os súditos do seu reino devem amar esses estatutos. É óbvio, nós estamos em desconformidade com esses estatutos de forma perfeita, eu sei. Mas é uma característica do servo de Deus, quando confrontado com a lei, embora ele sinta angústia, ele ama a lei e ele se sujeita a essa lei. Meu irmão, será que você não é como esses povos dessas nações que olham para a lei de Deus e que sentem repulsa por ela? Que só procura aqueles textos que falam de bênção, de profecia, de vitória, de tudo, mas quando chega um texto que vai lhe confrontando, você tem a tendência de se irar, e quando alguém te confronta com a lei de Deus, você simplesmente se revolta. Tenha muito cuidado, irmão, para que você não seja esse tipo de pessoa que diz assim: como eu queria me ver livre desses laços, como eu queria poder praticar tudo aquilo que eu não posso, porque eu sou crente. Os meus amigos podem fazer tudo, a vida deles é tão boa, mas parece que a nossa vida cristã debaixo da lei é uma prisão para nós. E eu sei que em algum momento da sua vida você já pensou isso, que ser crente é chato demais, a gente não pode fazer nada. Mas meu irmão, isso é característica de quem não ama ao Senhor, porque quem verdadeiramente ama a Deus olha para aquilo que nós não podemos fazer e para aquilo que a lei nos ordena fazer, porque ela não só nos proíbe, ela nos ordena fazer muita coisa. E quando nós nos vemos em desacordo com a lei, a gente chora amargamente, não porque nós odiamos a lei, mas nós choramos exatamente porque amamos o Deus a quem nós estamos ferindo. E no lugar de conspirarmos contra Ele, nós dizemos: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Nos submetemos ao Filho dele, beijamos o Filho dele, o nosso Redentor. A outra aplicação que eu faço aqui, meus irmãos, é que nós temos plena certeza de que há um rei sobre as nações, e esse mesmo rei, ele nos deu a honra de ser arautos dele, de proclamar esse reinado. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, que é como se Deus exortasse por nosso intermédio, dizendo ao mundo: se reconciliem com Deus. É como se Deus nos desse a honra de poder divulgar o seu reino, e de por meio da pregação do evangelho, Ele subjugar nações. Irmãos, Deus poderia hoje mesmo, se Jesus quisesse, hoje mesmo, Ele poderia dizer assim: todas as nações agora, vocês estão condenados, vocês estão salvos. Pronto, Ele poderia resolver tudo isso em 1 segundo, se Ele quisesse. Mas Ele tem dado tempo, Ele tem permitido que nós tenhamos esse privilégio de convidar as nações a se arrependerem. Vão e divulguem o meu reino. Ele disse: eu já sou o rei, toda a autoridade me foi dada, vocês não vão conquistar nada. Tem gente que diz assim: nós vamos conquistar almas para Jesus. Que conversa é essa? Jesus já conquistou na cruz, você só vai chamar. Conquistar você não vai não, você só vai chamar, você vai convidar as pessoas a reconhecerem o reino que já está estabelecido. E qual é o fundamento da pregação do evangelho? Olha, gente, existe um rei, e vocês estão lutando contra ele, e eu tenho uma notícia para dar: dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você beijar o Filho, de você se sujeitar ao Filho, de você se refugiar nele, porque são bem-aventurados aqueles que se refugiam em Cristo. Mas saiba que se não, Ele vai destruir você, juntamente com as nações que se voltam contra Ele, como quem destrói um vaso
de barro. Quando foi a última vez que você proclamou isso aos seus parentes mais próximos? Porque você deveria cumprir com esse papel todo dia. Você não tem chamado maior do que esse, não. Você não tem honra maior do que essa, de ser representante desse rei no mundo. Meu irmão, olhe para você. Você é pecador. Você não tem honra suficiente em si mesmo para ser arauto do rei do universo. Mas ele deu a mim e a você essa honra. E o que é triste, nós temos desprezado isso. Nós temos desprezado. Nós não pregamos o evangelho aos nossos parentes, aos nossos amigos. Nós não pregamos o evangelho para a grande maioria das pessoas que Deus coloca no nosso dia a dia. E nós descumprimos aquilo que Ele disse a nós. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E o que é o evangelho, de acordo com Paulo, é a verdade de que Deus cumpriu esse salmo dizendo: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O evangelho é a mensagem que diz que há um rei sobre as nações e que ainda há tempo de sujeitar-se a ele e de fazer parte do seu reino. Senão, ele irá destruir todas as nações como um vaso de oleiro. Então, essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer hoje a vocês. E eu espero que essa reflexão esteja pulsante no coração de vocês. Será que nós realmente olhamos para Cristo como esse rei do Salmo 2? Eu queria convidar você a ler de novo em casa esse Salmo 2, porque ele descreve Cristo, ele fala de Cristo. E eu queria que você se perguntasse: é esse o Cristo a quem eu tenho servido, a quem eu tenho adorado, a quem eu tenho me sujeitado, a quem eu tenho obedecido? E será que eu já beijei o Filho? Ou será que ele está irritado comigo? Será que eu sou um daqueles que nele se refugiam? Ou será que eu sou um daqueles que serão destruídos por ele, como um vaso de oleiro? Vamos orar?